pessoal, estamos em mais um vídeo Por Trás do Coração e com o tema de hoje, profeta sem honra. Hoje nesse vídeo nós vamos conversar a respeito das consequências que acontecem quando nós não reconhecemos um profeta que é levantado pelo Senhor. Porque eu quero te dizer que existem consequências e eu quero te convidar a ouvir esse vídeo até o final. Bom, primeiro vamos falar o que significa ser um profeta. Um profeta é um homem ou uma mulher que é levantado pelo Senhor com uma mensagem geralmente ou é uma mensagem de arrependimento ou é uma mensagem de esperança para um povo. Bom, contudo, nós percebemos desde o Antigo Testamento que infelizmente muitos dos profetas que o Senhor levantou, geralmente ele não foi reconhecido. E detalhe, não foi reconhecido justamente por pessoas que estavam no seu ciclo de intimidade, no seu ciclo de proximidade. E nós vamos entender por que isso acontecia. Então vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Bom, pessoal, como eu falei no início desse vídeo, muitos profetas, desde o Antigo Testamento, profetas como Jeremias, Moisés, profetas como José, muitos desses profetas, infelizmente, eles não foram honrados quando foram levantados a anunciar uma mensagem do Senhor. E o que acontece? O que a gente percebe? E geralmente eles não eram reconhecidos justamente por pessoas de sua proximidade. A gente observa aqui em Marcos que quando Jesus foi para a sua cidade, a cidade pelo qual ele nasceu, ele viveu durante um tempo, você observa o seguinte, que Jesus ele fala que aquelas pessoas ali não o reconheciam. E ele diz mais, ele diz o seguinte: geralmente os profetas, eles não são honrados em sua terra, entre seus parentes. Olha só que tristeza. Agora um detalhe importante, por que isso acontece? Porque assim, um detalhe, a gente percebe que aquelas pessoas que estavam ouvindo o anúncio do Messias, de Jesus, eles reconheciam esse fato. Eles reconheciam que Jesus ele tinha muita sabedoria a falar. Eles reconheciam sim as obras que Jesus ele fazia. E só que um detalhe, apesar desse reconhecimento nesses aspectos, a questão é que no coração dessas pessoas, eles entendiam que ele, Jesus, ele não tinha o direito de fazer tais coisas. Olha só. E por que motivo eles entendiam que Jesus não tinha o direito de fazer tais coisas? Porque, como diz aqui no livro de Marcos, eles diziam o seguinte, que Jesus, ele era apenas o filho de Maria, o filho de José, era um carpinteiro, e como assim? Esse que cresceu aqui com a gente, que a gente viu crescer, como é que ele é um profeta? Ele não tem o direito de fazer o que ele está fazendo. E aí é que nós observamos um dos motivos pelo qual as pessoas não o reconheceram. Geralmente, quando nós olhamos um profeta,
geralmente nós queremos metrificar esse profeta a partir dos padrões humanos que nós temos. E esse é um risco muito grande que corremos. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 28, no versículo 5, diz uma passagem assim: Então falou Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Essa passagem está descrita lá no livro de Jeremias, onde Jeremias estava com um problema com esse profeta Hananias. E aqui nós observamos o seguinte: esse profeta dizia que o povo de Israel ia ficar bem, anunciava mensagens maravilhosas, e Jeremias confrontava esse tipo de mensagem. E aqui nós observamos que esse profeta aqui, na verdade, era um profeta aos olhos do povo, aos olhos do sacerdote. E isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque eles não reconheciam Jeremias, que era um verdadeiro profeta levantado por Deus, mas reconhecia o Hananias como um verdadeiro profeta, sendo que ele era um falso profeta. E aí Jeremias ele fala, aos olhos dos sacerdotes, aos olhos do povo. E nós queremos, como eu falei ainda há pouco, metrificar um profeta a partir dos nossos padrões. Só que os padrões do Senhor são padrões totalmente diferentes dos nossos. E foi isso que, naquela época, em Nazaré, eles fizeram com Jesus. E da mesma forma, muitos dos profetas, eles não foram reconhecidos justamente pelos padrões humanos pelo qual nós colocamos. Geralmente você percebe que os profetas verdadeiros geralmente são homens simples, homens que não buscam reconhecimento humano, homens que simplesmente querem levar a mensagem da verdade, ainda muitas vezes que eles possam estar correndo risco de vida. Porque muitos profetas correram risco de vida por conta da mensagem que aos olhos do povo parecia ser uma mensagem muito dura. E eles não reconheciam pela sua aparência. Porque os profetas tinham aparências às vezes não tão agradáveis como geralmente as pessoas esperariam. Agora, eu fico me perguntando o seguinte: esses padrões que muitas vezes nós levantamos acabam nos levando ao engano. Quantas pessoas hoje não têm sido enganadas por falsos profetas justamente porque elas julgam esses homens e essas mulheres baseado naquilo que elas olham enquanto aparência? E aí elas acabam sendo induzidas ao erro, induzidas ao engano. E ao invés delas reconhecerem verdadeiros profetas e honrarem verdadeiros profetas, elas acabam honrando quem elas não deveriam honrar. E esse é um problema muito sério. Agora, quando nós não honramos verdadeiros profetas levantados pelo Senhor, nós temos consequências, como aconteceu aqui com Jesus. Aqui na palavra de Deus em Marcos, ele diz o seguinte: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Jesus foi impedido ali na sua cidade de fazer muitos milagres. Ele fez alguns. E não é porque ele não tinha poder para fazer, mas pela falta de reconhecimento daquele povo, ele não pôde fazer. E aí olha o prejuízo que a cidade pelo qual ele viveu, pelo qual ele cresceu, acabou sendo prejudicada. E você pode ter ao teu lado um profeta do Senhor verdadeiro e talvez você não tenha reconhecido. E aí, o que vai acontecer? Esse profeta, que poderia estar sendo usado por Deus para abençoar a tua vida, você está impedindo com que isso aconteça, porque talvez você não reconheça. Olha só. Nazaré perdeu uma oportunidade muito grande. Nazaré tinha o Senhor ali naquele momento ao lado deles, mas eles não reconheceram. E quem foi prejudicado no final da história? Foi o profeta? Não, gente.
O profeta em nenhum momento será prejudicado. Quem é prejudicado é o próprio povo, que amanhã vai olhar aquele profeta abençoando outras vidas, que foi o que aconteceu, porque Jesus saiu daquela cidade e foi para outras cidades, e a partir dali realizou muitos e muitos milagres. E aí, com certeza, Nazaré soube depois dos milagres maravilhosos que Jesus fez, mas por essa falta de reconhecimento, por essa falta de honra, eles perderam a oportunidade de serem abençoados. Então eu quero te chamar a atenção. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com os padrões que geralmente você tem a respeito do que deveria ser um profeta. Entenda que os nossos pensamentos são os pensamentos totalmente diferentes do Senhor. E pela leitura sagrada, nós percebemos que os profetas têm características muito simples. E são pessoas que realmente só querem enviar uma mensagem. E aí, o que acontece? Se você não tem esse discernimento, você pode perder a oportunidade de ser grandemente abençoada por um deles. Então, tome cuidado. Observe se você está desonrando profetas ao seu lado, pelo tipo de padrão, entendimento de que você talvez ache que essa pessoa não é digna de ser um profeta. Mas entenda, o Senhor não trabalha sobre a aparência. O Senhor trabalha a partir do coração. E Ele vai, claro, escolher um profeta onde Ele vai verificar o coração desse profeta. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe para mais pessoas, para que as pessoas não desonrem mais verdadeiros profetas levantados pelo Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, não deixe de curtir o nosso canal e se você não é inscrito, se inscreva. E compartilhe aí para o maior número de pessoas que você possa. Que Deus abençoe. Tchauzinho, até o próximo vídeo.